agora tem toda hora a história remontada com novos achados do caralho. Agora estão dizendo que o Homo erectus viveu na mesma época dos Neandertais e conseguiu derrotar os Neandertais, que eram muito mais fortes, porque vivia em grupo. Então, a formação grupal fez com que eles derrotassem uma outra espécie que era muito mais poderosa. E abriu-se mão de algumas liberdades individuais. E não tem como. Por isso que eu falo que esse papo do monarca, de liberdade de expressão plena, liberdade de... Isso não existe em lugar nenhum do mundo e jamais vai existir. A sua liberdade, ela é plena, porém circunscrita dentro do arcabouço legal de qualquer lugar que você viva. O máximo que você pode fazer, se você não concorda com aquilo, é se mudar para outro com o qual você concorde. Tu imagina que num cenário utópico que nunca vai funcionar, essa visão anarco, eu acho é muito tentadora nos dias de hoje, onde você vê um autoritarismo do judiciário, onde você vê a gente sendo apenado o tempo todo em pagar impostos cada vez maiores e exorbitantes e não vê o retorno desse imposto. Então, todo mundo muito revoltado. É muito palatável esse discurso de Estado zero. Mas a verdade é que vamos lá, se não existisse Estado, o que impediu um cara igual o Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo, de montar uma milícia e exterminar todo mundo? Nada. Você só troca o monopólio da força de uma organização estatal para quem tem mais poder, para quem consegue recrutar um maior número de pessoas, para quem tem mais poder aquisitivo. Então é uma visão utópica. Eu acho que o ideal é um estado mínimo possível para ser funcional. É óbvio que o Estado hoje, tem muito mais gente do que precisava, ele é muito mais oneroso do que deveria ser, ele é muito menos produtivo do que ele deveria ser, ele está em áreas onde o Estado não era para estar produzindo porra nenhuma, ele era para estar regulando e fiscalizando só. Não era para estar produzindo. Não é o ótimo do Estado produzir porra nenhuma. Produzir é a iniciativa privada. O Estado é para fiscalizar e deu. Então, tá inchado, tá? Agora, eu não acredito no Estado zero, acho que nunca vai ser alcançado isso. Eu não acredito nesse discurso do monarca. Não acredito nesse discurso do 38ão, de... tem que, você vai estar... Sodomizar o Estado. Você vai estar financiando o capeta se você comprar tesouro direto. Esses dias o Arthur fez um vídeo aí falando da galera do Breck aí que fizeram a paralisação aí do iFood, né? Os motoboys. Inclusive no vídeo dele ele fala, é legítimo isso aí e tal. Só que eu acredito que a solução para isso seria um Estado mínimo para deixar outras empresas virem e concorrerem entre elas, tudo. Mas eu vou te falar que nem nisso eu acredito, assim, porque no final acaba virando monopólio, sabe? Uma empresa vai ficar maior que a outra, vai comprar a outra, e no final a empresa vai estar ditando o preço. O que aconteceu, por exemplo, a gente trabalha com comércio online, já falamos aqui, Mercado Livre hoje, Mercado Livre tomou conta, cara. Os caras ditam o preço da comissão, ditam o preço de quanto vai pagar o frete, os caras fazem as regras dentro do Mercado Livre, regras que talvez o dia que abrir uma caixa preta vai ver que tem até coisa ilegal rolando lá dentro. Né? Então, assim, sempre vai tender para um monopólio. E nessa hora eu acho que o Estado precisa ser forte, o Estado precisa estar presente para ter esses controles, não deixar isso acontecer, né? Talvez até, o Estado substituir, fazer o aplicativo dele aí com comissões menores aí para essa galera trabalhar. O problema é que o Estado já provou que ele, às vezes que ele tenta intervir nessa forma dele criar... dele produzir de alguma forma, seja serviço, seja qualquer porra. Ele é ineficiente. Ineficiente. Por quê? Incompetente. Porque aí entra nomeações políticas, entra não sei o quê, entra a tal da estabilidade, que é necessária. Eu era contra a estabilidade do funcionalismo público. Até que eu estive dentro do serviço público durante 2 anos e pouco e vi que por conta da política, o servidor de carreira ele tem que ter estabilidade. Porque... senão ninguém nunca vai saber fazer nada lá. Se não troca o governo, troca todo mundo. Pior ainda. É pior ainda. Pior ainda. Então, aqueles caras que são o coração das organizações, que é o cara, o cara do financeiro, o cara da técnica, esses caras têm que ter estabilidade mesmo. Eu acho que essa estabilidade deveria ser mais facilmente quebrada, ou seja, esses processos administrativos deveriam correr de uma forma menos burocrática, né?
Mas hoje eu entendo a importância da estabilidade do servidor público. Mas, por outro lado, ela também desestimula o cara a produzir. Ela, principalmente quando você pega e você tem uma troca onde a chefia, entra um chefe que ele vê que foi uma indicação política, que o cara não tem mínimo conhecimento para estar ali, o cara não tem a mínima vontade de estar ali. Eu tenho certeza que você resolveria isso de uma forma fácil. Não seria um problema para você resolver isso se você estivesse lá dentro. Em qual papel? Você poderia fazer o cara ter vontade de estar lá, você poderia fazer uma reciclagem do cara para ele estar lá dentro, porque esse cara realmente é importante lá. Eu acredito que o cara que tem a rotatividade é o cara que acaba atrapalhando. O cara que quando muda de governo, ó, tira esse aqui, coloca outro, tira esse aqui, coloca outro. Esse cara ali, no sistema que a gente tem hoje, ele é o câncer ali, ele que é o que tá aproveitando ao máximo, que ele sabe que daqui 4 anos ele pode não estar lá dentro mais. Se fosse 4 anos, estava bom. A galera que está nos assistindo, que não conhece mais a fundo a política, não percebe que a coisa é tão escrota que há mais ou menos, isso desde o governo federal aos estaduais e aos municipais, que também já é uma putaria, a gente ter 5 mil municípios, pô, vai tomar no cu, cara. Cada um com o seu próprio parlamento, cada um com as suas próprias secretarias, coordenadoria. Isso é um absurdo. Dando prejuízo, porra, né? Dando município prejuízo, que dá prejuízo. Porra, qualquer 10 mil pessoas, ninguém faz um município, entendeu? Pô, é uma doideira. Mas assim, o que a galera talvez não saiba é que já existe uma cultura no Brasil de os primeiros 6 meses de cada governo, ele é para você recompensar aqueles caras que botaram ou uma grana ou te apoiaram politicamente. Foda-se se eles têm qualificação ou não. A primeira leva de secretariado, coordenadoria, o caralho, são essas indicações puramente políticas. É pra pagar os que trabalham na campanha. Aí depois o cara começa a substituir. Mas ele não substitui e deixa ninguém relento. Geralmente ele faz uma reforma administrativa para poder encostar essa galera. Tu quer ver um exemplo no governo federal? Época do Lula, não precisa nem falar, né? Lula, ele é rei do cabide de emprego, né? Ele bota todo mundo pra dentro. Mas Bolsonaro, que falou que ia enxugar, falou que ia terminar com a TV Lula, que ele chamava de TV Lula, ele aumentou o número de funcionários daquela porra, botou tudo que era filho de milico, de não sei o quê, encostou naquela merda, ganhando 6 mil, 5 mil, 4 mil. Virou um puta de um cabide de emprego. Quase 3 mil funcionários pra dar 0 de BOP, de audiência, porra, aquela merda. Entendeu? É porra. Então, assim, não interessa se é direita, se é esquerda, se é centro, caralho. Os caras vão sempre acomodar a sua rapaziadinha. Vai. Sempre. Sempre. E cada um que ele tira, ele bota mais um aqui. E esse que ele tirou, ele não joga fora. Ele cria um outro, ele dá uma empurradinha em outro lugar. Mas eu tenho medo, assim, o Cabeleira fala de um estado mais forte. Eu tenho, talvez hoje, mais medo de um estado mais forte do que um estado necessário, que seja o ideal. Porque, cara, você tem opinião, você se enfrenta o processo, você chega num político, você fala o que você quer. E a nossa geração era uma geração de mais opinião que enfrentar mais o mundo. É a última geração de ferro que teve aí. A nova geração vem bem mais fraca. Pensa uma geração fraca com um estado forte. O estado vai mastigar esses moleques aí. Ele vai fazer o que quiser, entendeu? Você vai ter um monte de massa de manobra ali aceitando tudo que é imposto. E aí acabou, cara, uma coisa que a gente nunca brigou por isso, que é a liberdade. E pra mim, igual você falou, eu acho que quando tira um pouco do que eu tenho, mesmo não sendo muito, cara, isso me machuca, viu? Sem dúvida. Mas, novamente, isso aí não é problema do Estado em si como um todo. É problema de que... o grande problema é que as instituições que formam o Estado como um todo estão extrapolando uma por cima da outra e há uma grande promiscuidade entre os 3 poderes. Quando surgiu a ideia de ter os 3 poderes, era que um mais ou menos contrabalanceasse o outro e jamais deixasse que um exacerbasse muito as suas vontades, suas atribuições e, né, a sua alçada. Só que por conta do arranjo que foi feito no Brasil em específico, onde o presidente nomeia, indica, e a indicação através da liberação posterior de emenda ou anterior, foda-se. A indicação do presidente hoje já é
basicamente uma nomeação, porque aquela sabatina que é feita no parlamento é só para inglês ver. Eu nunca vi um cara ser indicado para o Supremo pelo presidente e rodar na sabatina no parlamento. Não roda. Não roda, meu compadre. Então tu tem Já tá pago já a parada. Tu tem o Joãozinho indicado pelo presidente e sendo sabatinado pelo parlamento. Sendo que uma vez nomeado, nos próximos 30, 35 anos, o Joãozinho vai julgar o presidente que o indicou e vai julgar os parlamentares que sabatinaram ele. Como que isso vai dar certo? É impossível de dar certo. Aí você tem o parlamento, cuja uma das maiores funções é fiscalizar o executivo. E aí você tem a prerrogativa do executivo de colocar dinheiro na mão dos parlamentares. Quando que essa fiscalização vai ser efetiva e imparcial? Sendo que eu posso travar o dinheiro que vai para você e liberar mais fácil o teu. Impossível. Jamais. E aí você tem todos eles que competem por votos, seja executivo ou parlamentar, que pode chegar aqui para você com 100 promessas, pode não cumprir absolutamente nenhuma e não tem qualquer penalidade.